Primeiramente, gostaria de agradecer a deferência do convite ao Tribunal de Contas para se fazer representar no exame, na discussão desse importante projeto. Agradeço em nome do presidente Benjamin Zimler, a quem estou representando por indicação à Corte de Contas, pela impossibilidade de comparecimento do próprio presidente. Minha indicação decorreu do fato de já ter trabalhado muito essa questão no Tribunal de Contas da União, em auditorias importantes que subsidiaram trabalhos de comissões parlamentares, subsidiaram estudos e outros trabalhos realizados aqui no Parlamento. Também por ter coordenado a auditoria que resultou na proposta de desenvolvimento do SICOMV e de toda a mudança normativa desta área, inaugurada pelo Decreto 6.170, para atender uma determinação oriunda de um trabalho do qual coordenei. Também de trabalho acadêmico realizado nesta área, especialmente no que diz respeito à eficácia dos procedimentos de concessão, acompanhamento e controle das transferências do orçamento público para as organizações não governamentais, bem como na elaboração de um capítulo das contas de governo da República de 2006, que tratou das transferências, da eficácia dos procedimentos de concessão dessas transferências, tanto para as organizações não governamentais, como para estados e municípios. Um diagnóstico amplo de como se encontrava essa situação. Também prestei apoio técnico a outros auditores que trabalharam em CPIs, tratando dessa temática aqui no Congresso Nacional, desde a CPMI da Terra e por último, a CPI das ONGs, onde os trabalhos, tanto os trabalhos que realizei na área de fiscalização, como o trabalho que realizei na área acadêmica, foi bastante citado no relatório final desta última CPI. E também que o projeto contempla diversas recomendações do Tribunal de Contas e diversas propostas incluídas nesses trabalhos que fiz, tanto nas contas de governo como no trabalho acadêmico que realizei. Essa minha atuação nesta área me fez perceber que, de fato, existe e precisamos bastante suprir a lacuna desse marco normativo da relação, especialmente do fomento das organizações não governamentais por parte do poder público. O projeto 649 do senador Aloísio vem suprir essa lacuna e, de maneira muito feliz, como destacou aqui a representante da ABONG, não tratando apenas no âmbito federal, algo muito importante. Essa demanda existe, de fato. Constatei, desde a minha participação no 24º Congresso dos Tribunais de Contas, onde diversos membros de outros tribunais reclamavam, demandavam o trabalho da gente no sentido de construir esse marco não apenas para a União, mas abrangendo os entes subnacionais. E, desse ponto, esse é uma das coisas que mais elogiáveis do projeto. A demanda por esse projeto, tanto dos órgãos de controle, como das próprias organizações da sociedade civil, que querem ter um marco seguro que regule adequadamente as suas parcerias com o setor público, tirando-as do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo ambiente onde organizações inautênticas
atuam em detrimento da imagem de organizações realmente que prestam um serviço relevante à nação, é algo que esperamos com bastante expectativa. O projeto estabelece normas e determina a observância de princípios que permitirão uma atuação mais eficaz dos órgãos de controle, por fornecer critérios efetivos para a avaliação do mérito das parcerias, para o acompanhamento de sua execução e para a avaliação dos seus resultados. É algo que precisávamos muito, que continuamos precisando dos órgãos de controle, desses critérios, desses parâmetros, para que possamos avaliar a legalidade, a legitimidade e o desempenho das parcerias estabelecidas. Assim como os colegas, também vou apresentar a seguir as oportunidades de aperfeiçoamento que detectamos na análise do projeto. Em primeiro lugar, o artigo 7º, inciso 6, que trata dos objetivos previstos nos estatutos sociais, assim como o colega debatedor Diogo, vimos que isso demanda alterações estatutárias, tá? E que, se ainda assim permanecer, nós gostaríamos que esses objetivos fossem dispostos não de maneira vaga ou pouco específica, dificultando o trabalho da fiscalização e dos órgãos de controle, e que eles devem ser claramente voltados para a consecução de finalidades de interesse público. Se é necessário para que as parcerias sejam endereçadas para as entidades de fins comunitários, de fins públicos, de solidariedade social, dirigidas a oferecer utilidades ou benefícios especiais à comunidade de um modo geral, e não aquelas de favorecimento mútuo ou de fins mútuos, dirigidas a proporcionar benefícios a um grupo restrito de pessoas. Em segundo lugar, vimos oportunidade de aperfeiçoamento também no artigo 14. O dispositivo poderia ainda explicitar as entidades que, embora sejam de fins não lucrativos, estariam impedidas de celebrar parcerias onerosas com o poder público, como é o caso, por exemplo, das entidades de benefício mútuo, de círculo restrito, né, não caracterizadas como de interesse público, dos partidos políticos e suas fundações e entidades, e outras a serem discutidas ainda, de maneira que possamos delimitar claramente o universo das entidades privadas sem fins lucrativos que podem celebrar parcerias com o poder público, parcerias onerosas com o poder público. No artigo 15, além da prova de existência e funcionamento regular por, no mínimo, 3 anos, que já é algo elogiável, né, também seria salutar a exigência de experiência na área do objeto de parceria, de experiência prática, de experiência anterior, especialmente quando a parceria envolver a transferência de recursos financeiros, tá? Isso mitigaria o risco de que entidades sejam criadas tão somente com o propósito de celebrar parcerias e receber a transferência de recursos públicos, como já constatamos concretamente em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União. No artigo 16, além das vedações já presentes, uma outra poderia ser acrescida, aquela que implique, direta ou indiretamente, a delegação de qualquer função ou atividade exclusiva do Estado no objeto da parceria, tá? Isso destina-se a mitigar o risco de celebração de parceria que tenha por objeto a delegação ou
direta ou indireta, de serviços exclusivos do Estado, que não é papel das organizações não governamentais exercer ou assumir. No artigo 22, inciso 8º, parágrafo 3º, a permissão de previsão no plano de trabalho de transferência da totalidade dos recursos em uma única vez, na hipótese de contrato de repasse, aparentemente conflita com o modelo de operacionalização dessa modalidade de instrumento, caso ele venha a permanecer no projeto. Porque o objeto típico dos contratos de repasse envolve a execução de obras, cuja liberação de recursos é feita com base em medições periódicas. Então, permitir a transferência em uma única vez, tá, parece conflitar com o modelo de operacionalização deste instrumento. No artigo 26, o inciso 6, o critério de julgamento obrigatório, valor da contrapartida financeira, aferida de acordo com balanço patrimonial e demonstração de resultado dos 2 últimos exercícios, aparentemente ele contraria, tá? Ele contraria os fundamentos do projeto, tá? A justificativa do senador Aloysio destaca o artigo 26, inciso 6. O senador Aloysio, na justificativa do projeto, ele destaca que a contrapartida da entidade poderá abranger recursos financeiros ou não, e que essa contrapartida é fundamentalmente a experiência na execução de projetos e atividades com estrutura e pessoal engajados na implementação de políticas sociais. Essa também é a visão que abraçamos, tá? Não entendemos como sendo eleger-se a um critério fundamental de julgamento a contrapartida financeira, tá, a ser aferida de acordo com o balanço. Tá. O principal, como diz os fundamentos, como diz a justificativa, é a experiência e a execução dos projetos e atividades, tá, com estrutura e pessoal engajados na consecução das políticas sociais. Também é a nossa visão. Tá? O artigo 26, parágrafo 2º, poderia avançar, indicando a composição da comissão de julgamento, que deve ser previamente designada para julgar as propostas, incluindo a participação de servidores, conselheiros de políticas públicas, bem como de especialistas na política pública que será objeto da parceria. Além disso, poderiam ser previstos critérios para assegurar a imparcialidade dos julgamentos, como, por exemplo, o desconhecimento por parte dos membros da comissão da identificação das entidades proponentes, das organizações proponentes. No artigo 30, os aspectos a serem considerados para selecionar a proposta de parceria que melhor atenda à execução do objeto pretendido poderiam incluir, além do aspecto técnico e financeiro, que já está contemplado no dispositivo, o aspecto operacional, né? Porque isso harmonizaria, né, esse dispositivo com outras disposições que tem ao longo do projeto, tá, tratando da capacidade operacional, ou seja, da capacidade da organização em executar a parceria, não apenas a sua capacidade financeira e técnica. Do mesmo modo, o artigo 31, que elege critérios predefinidos de habilitação técnica e financeira, já contemplado no dispositivo, também poderia incluir critérios operacionais, até para deixar claro como essa questão precisa ser tratada no momento das escolhas dos parceiros e como deve ser avaliado esse aspecto. O artigo 56, no que diz respeito aqui já à forma de executar o pagamento por cheque ou mediante saque em dinheiro,
Tá? Esse artigo e seu parágrafo único carecem de uma revisão por estar defasado em relação às disposições vigentes, especialmente aquelas que regem o SICOMB, e prevê o pagamento mediante crédito na conta bancária de titularidade dos beneficiários e apenas excepcionalmente a pessoas físicas, mediante autorização da entidade concedente, o pagamento em dinheiro até um determinado limite. Então, está um pouco... Precisamos dar uma revisada no artigo 56, esse é o parágrafo único, para adequá-lo, para modernizá-lo um pouco mais em relação às disposições que já hoje temos vigentes. O artigo 63, tá? Esse artigo trata de uma questão que realmente impacta a atuação do Tribunal de Contas da União, ao dispor... Não é ainda esse que impacta a atuação do tribunal. Ele está descrevendo diversas normas específicas de contabilidade que devem ser observadas pelas organizações sem fins lucrativos que celebram parcerias. Contudo, essa questão já está tratada num dispositivo anterior. Já consta do artigo 6º, 5, a linha A, quais são as normas de contabilidade que devem ser observadas por essas entidades. Então, o dispositivo, além de já estar defasado em relação a essas normas, tá? Ao tratar de modo muito específico, fica sujeito à obsolescência muito rápida. O artigo 64, que trata do prazo de prestação de contas, da maneira como está escrito, ele gera uma certa insegurança. Tá? Ele fala que, contados da data, 90 dias contados da data do seu recebimento ou do término da vigência da parceria, no prazo de 30 dias contado da data do último pagamento efetuado com recurso ou do término da vigência, sugeriria aí uma adequação de redação, apenas para dizer que deve ser do término da vigência, do término da parceria, ou do último pagamento que ocorrer primeiro. Isso daria maior previsibilidade a quando devemos ter a prestação de contas apresentada. O artigo 74, ele trata de uma demonstração que as normas contábeis já não mais exigem, a origens e aplicações de recursos. Atualmente, o que se utiliza em substituição é a de demonstração de fluxos de caixa. O 69, que já trata aí da parte de fiscalização, o comando do dispositivo, que está dirigido apenas aos órgãos de controle interno da administração, ele deve dirigir-se também aos órgãos de controle externo, mas principalmente deve ser endereçado para o controle interno administrativo da própria organização, que descentraliza recurso, focalizando a atuação preventiva desse controle interno administrativo nas fases ali descritas, ou seja, aquelas que o Tribunal de Contas considerou como sendo as mais críticas para uma boa transferência de recursos, ou seja, a fase de análise técnica das proposições e celebração dos instrumentos, tá? Atentando-se para eventuais desvios de conduta ou negligência de agentes ou gestores públicos, especialmente quanto à avaliação da capacidade da entidade parceira para a consecução do objeto proposto e quanto aos adequados procedimentos de seleção. Então, esse dispositivo deve endereçar principalmente o controle interno administrativo.
embora deva ser foco também da fiscalização realizada pelos órgãos de controle externo e interno. Já o artigo 70, agora tratando dos órgãos de controle interno e tribunais de contas, deverão elaborar e implementar anualmente plano de fiscalização das parcerias celebradas com entidades sem fins lucrativos na forma desta lei. Aqui existe uma justificativa para que estejamos solicitando que esse dispositivo seja reavaliado. Tá? Ele obriga os órgãos de controle interno e tribunais de contas a elaborar plano anual específico para parcerias. Os órgãos, esses órgãos, na verdade, eles seguem critérios técnicos para fazer a seleção dos objetos de fiscalização, que são baseados em fatores de risco, relevância dos valores envolvidos, relevância da temática, materialidade dos valores envolvidos e oportunidade da realização dessas ações de controle. A obrigação imposta para que esses órgãos façam plano anual, essa obrigação pode gerar um desequilíbrio tecnicamente injustificável na utilização dos fatores técnicos de seleção de ações de controle. Tá? Portanto, estamos pedindo que esse dispositivo seja revisto à luz desses fatores técnicos. Do mesmo modo, o artigo 78, ele cria obrigação para os tribunais de contas no que tange às auditorias das parcerias celebradas, tendo como referencial um valor acima do qual elas deverão ser obrigatoriamente realizadas, isto é, as auditorias obrigatoriamente deverão ser realizadas pelos tribunais de contas. Pela mesma razão que mencionamos anteriormente, as ações de fiscalização, as auditorias, são determinadas com base em fatores de risco, relevância, materialidade e oportunidade, considerando todos os objetos de controle que são sujeitos à fiscalização dos tribunais. Assim, a imposição de que passemos obrigatoriamente por esse objeto específico de auditoria pode gerar problemas no planejamento das ações de controle realizadas pelos tribunais de contas. Por esta razão, também estamos pedindo, sugerindo a revisão desse dispositivo. São essas, basicamente, as nossas observações em relação ao projeto, uma vez que, exceto no que diz respeito à parte relacionada às responsabilizações, penalidades e à recuperação de débitos, muito do que está aqui no projeto decorre das recomendações e de outros documentos expedidos, de outros estudos realizados no âmbito do tribunal. Conseguimos reconhecer muitos desses dispositivos aqui no projeto. Por fim, gostaria ainda de falar do dispositivo que fala da criação do cadastro. Como também mencionamos em estudo realizado no Tribunal de Contas, cadastros nós já temos bastante. O que precisamos é integrá-los. O que precisamos é utilizá-los de maneira mais proveitosa. Nós já temos o cadastro da Receita Federal, nós já temos o cadastro que subsidia, por sua vez, subsidia e se integra com o cadastro do sistema do SICOMV. De fato, há muitas informações e há necessidade de se prover maior transparência ao trabalho e ao fomento das organizações não governamentais, mais um cadastro. Nós vemos isso com muito oneroso e talvez a decisão mais inteligente é utilizarmos ou integrarmos
os existentes, inclusive para a utilização nas 3 esferas de governo. Por fim, mais uma vez, quero agradecer a deferência do convite para que o Tribunal de Contas se fizesse presente, em nome do presidente e da nossa instituição, cumprimentar os colegas. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos.